Se você é como eu, já deve ter chegado em casa depois de um dia cansativo de trabalho e se deparado com aquela pia de louça suja implorando para ser lavada. Quando isso acontece, você se pergunta, por que raios eu não fiz isso antes? Mas e se eu te disser que existem algumas técnicas avaliadas pela ciência que de fato podem te ajudar a procrastinar menos nessas tarefas diárias? Vamos primeiro começar entendendo o que é a procrastinação e por que ela acontece. Muita gente acredita que procrastinar significa deixar de fazer alguma tarefa. Mas, na verdade, a definição correta seria o fato de você adiar a realização de uma tarefa por diferentes motivos, como preguiça de fazer naquele momento ou até mesmo porque você acha que você não precisa fazer naquele momento. Ou seja, você ativamente deixa de fazer aquela tarefa mesmo você sabendo que você pode incorrer em consequências por deixar de fazer ela. Vamos imaginar que você precisa escrever um artigo ou às vezes um relatório para o seu trabalho e ao sentar para fazer isso você pensa, não, eu não preciso fazer isso aqui agora, eu vou sentar para jogar um videogame ou talvez eu vou sentar para assistir a minha série favorita. Isso é a procrastinação. Você já deve ter percebido que a gente tem uma tendência de procrastinar dois tipos de tarefas. As tarefas que a gente acha que tem muito tempo até de fato a gente precisar terminar elas e as tarefas que são desagradáveis pra gente. Falando sobre o primeiro tipo, se o relatório que você precisa entregar para o seu chefe é daqui 2 meses, é muito provável que você não sinta uma pressão tão grande para começar agora, porque você acredita que você ainda tem bastante tempo para realizar essa tarefa. Isso é um fato tão importante que eu sei que alguns professores, principalmente na universidade, tendem a passar projetos que levam um tempo menor, porque eles sabem que se derem bastante tempo, os alunos vão deixar para a última hora e provavelmente vão fazer de qualquer forma, né? Entregar um trabalho mal feito. Podemos chamar isso de miopia temporal, que seria o problema de enxergar como o fato de adiar a tarefa para o outro momento não tornará a tarefa mais fácil de ser resolvida. Agora, quanto ao segundo tipo de tarefa que a gente geralmente procrastina, você já deve ter percebido que é muito chato ter que lavar a louça. E além disso, também é muito chato ter que lavar sua roupa, separar ela, secar e depois guardar no guarda-roupa. Outro tipo de tarefa que a gente também geralmente evita é, por exemplo, fazer exercício físico, porque a gente sabe que a gente vai precisar se deslocar para um local específico, passar 30, 40 minutos, 1 hora fazendo exercícios que vão gastar nossa energia e deixar o nosso corpo todo dolorido e a gente não vê necessariamente um prazer imediato em fazer isso. Por isso a nossa tendência é ficar procrastinando e voltar para academia e a gente acaba ficando sedentário por muito tempo. Existem algumas explicações neurobiológicas para explicar por que esse comportamento acontece. Se você quiser mais informações detalhadas sobre isso, eu fiz um vídeo recente aqui no canal que eu recomendo vocês conhecerem e vai estar aqui na descrição. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar sobre quais são as estratégias que podem fazer com que você diminua a sua procrastinação no dia a dia. Para fins ilustrativos, vamos dividir você em duas pessoas. O eu do presente e o eu do futuro. Quando você começa a definir alguma meta, como esse ano eu vou começar a ler mais livros, ou eu quero perder 5, 10 quilos, quero começar a me exercitar ou ter um controle financeiro, você está começando a criar planejamentos para o seu eu do futuro. Ou seja, você está visualizando como você quer que a sua vida seja no futuro. Mas como agora você está no momento presente, quem é responsável por tomar as ações necessárias para você atingir algum objetivo é o eu do presente. E infelizmente, geralmente existe um conflito entre o eu do presente e o eu do futuro. É muito mais fácil para o eu do presente ver valor em comprar um novo par de tênis do que guardar R$1.000 para você de 70 anos. Isso acontece por diversas questões evolutivas que eu não vou falar exatamente nesse vídeo. Mas, basicamente, a gente pode deixar claro que a nossa tendência de comportamento é de que o nosso eu do futuro sempre vai conseguir planejar coisas para o futuro, mas o eu do presente vai querer coisas mais imediatas e tentar evitar situações desagradáveis porque ele não consegue enxergar como essas situações podem ser benéficas a longo prazo. Uma das formas bastante eficazes de conseguir diminuir a sua procrastinação é justamente tornar as recompensas de fazer aquela ação muito mais imediatas. Uma das maneiras de fazer isso é com uma estratégia chamada agrupamento de tentações. A estratégia
do agrupamento é um conceito que surgiu a partir da pesquisa da economia comportamental realizada por Katie Milkman na Universidade de Pensilvânia. Em termos simples, a estratégia sugere que você agrupe um comportamento que é bom para você, mas chato agora, com um comportamento que te traz prazer imediato. Então, basicamente, faça o seguinte, faça uma lista com 2 colunas, onde uma você coloca coisas que você gosta de fazer para passar o tempo, como usar redes sociais, assistir filme, jogar videogame, entre outras coisas. E na outra você vai colocar coisas que você acha chato, mas que você sabe que precisa fazer para alcançar algum objetivo específico. A partir daí você começa a cruzar essas colunas e garantir que um comportamento que precisa ser feito a longo prazo vai ser associado com um comportamento que você precisa fazer agora, ou melhor, que você gosta de fazer agora. Por exemplo, eu acho muito chato ir pra academia treinar, mas eu gosto muito de ouvir um podcast específico. Então agora eu vou começar a ouvir esse podcast só quando eu for treinar, porque você associa um prazer imediato com uma coisa que até pode ser desprazerosa, mas que você precisa fazer a longo prazo. E isso facilita com que você tenha uma maior facilidade de ver valor em fazer aquele comportamento de ir para academia nesse momento e também você tenha mais prazer em estar fazendo aquela coisa. A segunda estratégia é tornar as punições, as consequências de se procrastinar muito mais imediatas. Por exemplo, se você estiver fazendo exercício sozinho e você decidir faltar um dia, você não vai ter nenhum prejuízo naquele momento. Às vezes você pode até faltar 1 ou 2 semanas e você não vai sentir sua saúde piorando. Mas se isso continuar, você vai faltar 1 mês, 2 meses, parar de exercitar e aí sim você vai estar tendo um prejuízo da sua saúde. Mas, por exemplo, se você começar a criar o compromisso de ir treinar com um amigo seu e aí você marca 8 horas da manhã, eu vou estar lá treinando contigo, você começa a ter uma pressão maior para não procrastinar. Porque se você faltar o treino, você vai estar, digamos assim, cometendo uma mancada com esse teu amigo. E aí você se força a garantir com que você continue com seu compromisso de fazer o exercício físico, porque você sabe que é importante e também porque você adicionou uma outra camada que seria a sua responsabilidade com a estar com seu amigo fazendo esse exercício. Em relação à procrastinação no ambiente de trabalho, você pode, por exemplo, ter um mentor ou um orientador onde você consegue dividir com eles alguns objetivos específicos que você pretende alcançar. Tendo essa pessoa te orientando e tendo essa pessoa para poder te ajudar a definir metas específicas, você vai acabar tendo maior dificuldade de procrastinar, porque você vai precisar se explicar para essa pessoa por que você não conseguiu exercer aquele determinado comportamento, aquela determinada atividade. Então isso pode aumentar a sua dificuldade de ficar procrastinando, porque você sabe que você meio que vai ter uma certa consequência mais imediata. Por fim, uma das técnicas que eu acho mais eficaz para mim, mas que os estudos mostram que também são tão eficazes quanto essas que eu falei para vocês, é a de diminuir a dificuldade de uma tarefa ao encarar ela como mini tarefas ou mini processos até você chegar a um processo maior. Vou exemplificar. É muito comum que quando você vai escrever um TCC, você acabe tendo muita dificuldade de começar e procrastina a escrita dele porque você acha que o TCC é uma coisa complexa, difícil de ser feito e que vai exigir muito tempo e por conta disso você fala, poxa, eu não vou conseguir fazer isso agora. Mas se você começar a quebrar a tarefa de escrever um TCC em tarefas menores, como por exemplo, não, eu preciso escrever pelo menos 3 páginas, 5 páginas por dia, você vai ver que em 2 a 3 meses você consegue escrever um bom TCC, porque você diminuiu a percepção da dificuldade daquela tarefa. E isso vale para várias outras coisas. Se você tem que arrumar a sua casa inteira ou você está fazendo uma mudança, fazer a mudança inteira de uma vez vai te dar preguiça e você vai querer procrastinar. Mas se a cada momento você separar falando, olha, eu vou começar aqui arrumando a minha cama, depois eu vou começar arrumando o guarda-roupa, toda vez que você completar uma mini tarefa, a sua sensação de produtividade, a sua sensação de que está terminando uma tarefa, vai te dar a ajuda necessária para que você tenha motivação para continuar fazendo. E isso é muito interessante porque é uma forma muito legal de você conseguir parar de procrastinar. Eu sei que todas as técnicas que eu falei aqui são técnicas de melhoria de alta eficácia, ou seja, são técnicas individuais que você pode fazer. Mas eu preciso criar algumas ressalvas porque existem pessoas que estão procrastinando devido a transtornos psiquiátricos ou neurológicos, como TDAH, ansiedade e depressão. E é óbvio que essas técnicas por si só não vão ser capazes de melhorar a procrastinação nesses casos. Então, você precisa estar atento ao nível que você está procrastinando, porque se você acha que procrastina demais
a ponto de atrapalhar a sua vida como um todo, talvez você precise de uma avaliação psicológica e psiquiátrica, porque pode ser que você tenha um transtorno psiquiátrico atrapalhando isso, e o principal seria tratar o transtorno psiquiátrico para de fato você começar a utilizar essas estratégias para melhorar sua produtividade ou melhorar aí diminuição, para poder causar uma diminuição da sua procrastinação. E se você quiser aprender mais sobre o cérebro, eu recomendo você a não procrastinar e a conhecer o meu curso Descomplicando a Neurociência, um curso onde eu falo sobre os fundamentos e as coisas mais avançadas de neurociência para quem quer começar a estudar essa área tão fascinante. O link para vocês conhecerem vão estar na descrição e no comentário aqui fixado. Muito obrigado pela atenção e até mais!